Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo. Gosta do canal? Curte os relatos? Curte a coletânea de relatos? Deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Depois da coletânea, vai lá dar uma fuçadinha na loja. Tem também a caixa assombrada do mês de junho, que é a caixa junina. Entra lá e dá aquela olhadinha na loja assombrada, tá tudo lá. Bom, vamos então aos relatos de hoje, e o primeiro deles, desta coletânea, é este daqui. Já deixa eu falar que os 3 primeiros relatos desta coletânea são da mesma moça, tá? Mas são diferentes aqui, então vamos lá. Chuva de Pedras é o primeiro deles, e é uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 28 anos... nasci numa cidade, mas casei há 1 ano e agora moro em outra cidade, no interior de São Paulo. Eu e minha família toda somos muito fãs do canal. Os relatos assombrados me dão uma sensação de nostalgia, pois quando eu era pequena, morava numa chácara, né, na outra cidade, próximo à casa da minha avó, e eu ia sempre de tardezinha visitar os meus avós, e eles costumavam me contar muitos relatos assombrados, e eu adorava ouvir. Bom, mais ou menos, mais ou menos, eu adorava ouvir, quer dizer, mais ou menos, até ter que voltar para casa a pé de noite, né, andando pelo meio das árvores no escuro e morrendo de medo. Ok, esse relato aqui é da minha avó, ela sempre me contava. Minha avó é de Duartina, interior de São Paulo, acredito, e isso aconteceu quando ela tinha uns 8 anos de idade. O meu bisavô, pai da minha avó, foi um homem muito ruim e violento. Ele tratava a esposa e os filhos da pior maneira possível. Minha bisavó, grávida da minha avó, tendo contração de parto, foi até o trabalho dele na estação de trem desesperada por ajuda. E ele deu um pontapé nela, que a fez cair de barriga no chão. Ele sempre ia na cidade comprar maquiagem e tecidos bonitos. Trazia em casa e quando a minha bisa perguntava se era para ela, ele dizia que ela não merecia. Vivia dizendo os nomes das amantes que ele tinha, além de agredi-la. Olha só que situação, hein? E não era tão incomum quanto se pensa não naquela época esse tipo de comportamento. Bom, por esse e mais vários outros motivos, ela desenvolveu uma doença mental e saiu sem rumo de casa. Deixou os filhos com ele, os 2 meninos, um de 8 e outro de 6 anos. Ele deu para um fazendeiro as crianças, e esse fazendeiro fez os 2 trabalharem em serviços pesados, mesmo sendo crianças. Depois de um tempo, dormindo no celeiro e no chão, eles ficaram muito doentes e acabaram morrendo. E as meninas ficaram com ele. Ela saiu sem rumo de casa e deixou os filhos com ele. Os 2 meninos, um de 8 e um de... tinha mais filhos, entendi. Só que 2, os meninos, o de 8 e o de 6, ele deu pro fazendeiro e ficou com as meninas. É isso? Ou o fazendeiro ficou... Bom, ele ficou com as meninas. E eu conto isso, pois a minha avó dizia que gente ruim demais atrai todo tipo de espírito ruim. Certo dia, minha avó e a irmã dela estavam sozinhas esperando o pai voltar para casa e era bem tarde da noite, a luz estava clara como o dia. Elas estavam se preparando para dormir e começou a chover pedras em cima da casa. Parecia que o mundo estava acabando. Minha avó diz que lembra como se fosse hoje o barulho que aquilo fazia. Ana, desesperadas e sem ter para onde ir, a mais velha, que era minha tia-avó, pegou na mão da irmã e saíram da casa. Quando olharam para cima, não viram nem sombra de pedra em parte alguma do quintal. Isso é a única coisa que ela se lembra, porque depois ficou tudo escuro e ela só lembra de começar a caminhar sem rumo. Elas foram caminhando e quando estavam quase chegando no rio, que passava no fundo do sítio, elas despertaram dessa espécie de transe e escutaram a voz do pai, que gritava o nome delas.
Bom, os nomes acho que já estão todos trocados, ok. Gritava o nome delas, Maria, Iracema. Nesse momento, elas perceberam onde estavam e voltaram correndo aos prantos para casa. Minha avó acredita que o barulho todo em cima da casa era para tirá-las de lá, para afogá-las no rio. Será, Ana e Assombrados? Credo, vai saber, porque foi mais uma daquelas coisas que a gente tem certeza que está acontecendo, mas parece que é só na nossa mente, que na verdade não está acontecendo. É só o barulho, é só a percepção daquilo, né? A chuva de pedras, onde não tem pedra, isso é comum, como os barulhos de panela caindo na cozinha, quando você chega lá tá tudo no lugar, esse tipo de coisa. Uma coisa mexendo com a mente da gente para levar-nos a alguma coisa, e no caso dela, será que queria levá-las? E o que a avó dela disse não tá errado não, ou a bisa, não sei, que gente ruim atrai coisa ruim, né? E vai saber, essa coisa aí rondando por conta da ruindade dele. Não duvido, não. Próxima história da mesma moça. A bruxa na estrada. Essa história aconteceu com meu pai. Na época ele tinha 12 anos. E junto com o meu tio, de 8 anos, e a prima deles, de 11 anos, saíam todos os dias às 11h30 da manhã para levar almoço para os pais deles. Meu avô e meu tio-avô, que trabalhavam de pedreiro num lugar distante. Na época, a cidade onde morava era pequena, e para chegar até onde eles trabalhavam, tinham que passar por um pasto muito grande. Tinha uma estradinha no meio que cortava de uma ponta a outra do pasto, com algumas árvores pequenas e algumas moitas. Um dia eles estavam caminhando e avistaram ao longe uma senhora de vestido longo e chapéu preto, cortando lenha. Na época, era comum mulheres viúvas ficarem 1 ano de luto pelos seus maridos, usando somente roupas pretas. A eletricidade não era distribuída a todos, e era bastante comum fogão a lenha nas casas. Então, quando viram aquela mulher, não estranharam muito. Mas, faltando mais ou menos uns 10 metros para chegar até ela escutou o barulho deles e olhou para trás. Nesse momento, meu pai diz que viu a coisa mais estranha que já viu na vida. O rosto dela era como se fosse de uma caveira. Era muito escuro, os olhos muito fundos, como de um cadáver. Assim que ela viu as crianças, saiu correndo feito uma louca e se enfiou no meio do mato que tinha para baixo do pasto. O que era estranho porque, segundo meu pai, não morava ninguém por aquelas bandas. E ela desapareceu, deixando o machado que ela usava para trás. Depois que passou o susto das 3 crianças, o meu tio, o de 8 anos, que era muito pestinha, achou que era um desperdício deixar algo tão valioso para trás. Levou o machado junto com ele. Gente, essa história não me é estranha. Eu acho que eu já contei essa história aqui alguma vez. Mas vamos lá, continuando. Ele levou o machado junto com ele. Na mesma noite, o meu tio não conseguiu dormir direito. Ele ouvia como se fosse um pássaro muito grande voando ao redor da casa e parando em cima do telhado, que na época era sem forro, e batendo as asas como se fosse uma enorme coruja ou um corvo. Coruja, corvos não temos aqui, infelizmente. Depois de muitas noites assim, minha avó, que conhecia as simpatias para afastar as coisas sobrenaturais, deixava tesouras abertas ou facas em sinal de cruz embaixo das camas. E começou a achar muito estranho aquilo rondando a casa de madrugada. Ela começou a interrogar os 3, até que eles contassem o que tinha acontecido. Quando a minha avó soube do machado, ela deu uma bronca neles e mandou que levassem de volta imediatamente, porque nunca se deve pegar as coisas dos outros, principalmente dos seres malignos que rondam pelo mundo. Depois disso, nunca mais ouviram o tal pássaro de novo. Eu realmente acredito nisso, pois em festa de família, quando todos se reúnem, eles sempre contam essa história nos mínimos detalhes. Se fosse mentira, os 3 poderiam até se confundir na hora, cair em contradição. E todas as vezes que passamos pelo lugar que hoje já tem casas e ruas, o meu pai diz exatamente onde ele viu essa mulher. E conta exatamente a mesma coisa.
Sinceramente, não aguento mais ouvir essa história. Até disse pro meu pai que se eu mandasse para você, ele, por favor, poderia parar de contar, porque tanto eu como a minha família inteira, a gente já não aguenta mais ouvir essa história. E eu acho que eu já contei, ou algo muito parecido. Então, de repente, uma mulher mesmo, sem o marido, de luto, mas será que ela não era realmente magra ou alguma coisa assim? Ela se assustou, ela não fez nada, mas ela precisava daquele machado para cortar a lenha, às vezes sem dinheiro, não podia comprar outro, né? E realmente ela não fez nada de ruim. Ela só queria o machado de volta. E aí, depois que devolveu o machado, parou de acontecer? Depois disso, nunca mais ouviram tal pássaro, verdade. Então, será que foi ela, em forma de pássaro, que queria o machado de volta? Ou, amando dela, o pássaro ia lá cobrar o machado, né? Pode ser também. Não tinha nenhuma casa, mas às vezes não tinha nenhuma casa que todos conhecessem. Às vezes era aquela casinha escondida na mata, por algum motivo. Não sempre um mau motivo, né? Mas é muito interessante. Vamos lá para o próximo relato, também da mesma moça. A casa da minha infância. Esse relato eu fiquei pensando se mandava ou não, pois aconteceu comigo e com os meus pais. Mas sempre que eu conto para outras pessoas, a sensação que eu tenho é que mais pessoas passaram por isso. Quando eu fiz 12 anos de idade, os meus pais compraram uma casa em um bairro próximo ao centro da minha cidade, pois a chácara que eu morei anteriormente ficava distante e atrapalhava o trabalho dos meus pais. A casa era bem antiga, pois o bairro também era bem antigo, e muitas pessoas moraram ali. Depois de uma reforma, a casa ficou linda e começamos a morar lá. A chácara que eu morava antes era assombrada. Ele acordou. A chácara que eu morava antes era assombrada. Disso tenho a mais absoluta certeza. Eu não conseguia dormir sozinha de jeito nenhum. Sempre achei que estava sendo observada. E quando mudei e tive um quarto só meu, livre de qualquer assombração, aí eu resolvi dormir sozinha. E a família até fez aposta que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Qual foi a surpresa quando passei um ano inteiro dormindo como um anjo sozinha no meu quarto, de luz apagada ainda por cima. Foi então que eu comecei a perceber os passos. Como eu sempre amei livros, chegou as férias e eu comecei a ler até tarde da noite. Às vezes até passava a noite em claro. Eu queria saber logo o final do livro. E foi nessa época que eu comecei a perceber que eu escutava um chinelinho arrastando pela casa a noite toda. Eu não estava louca não, eu juro, eu ouvia do corredor até o banheiro, mas era longe do meu quarto, então eu tentava arrumar uma explicação, né? É o cachorro do vizinho, é alguém andando na calçada, é a minha imaginação. Essas coisas, né, que a gente diz para espantar o medo. Por muito tempo eu ouvi esse chinelinho, mas eu não contei para ninguém. Certa vez eu tive o maior susto da vida. Eu senti o meu lençol sendo puxado para debaixo da cama. Até hoje eu me arrepio só de lembrar. Eu estava parada, esperando o sono chegar e senti puxar. Não, eu não estava me mexendo. Antes que alguém diga que o lençol escorregou no pé da cama ou enroscou no pé da cama. Aí o povo que apostou ganhou a aposta, porque eu catei o lençol, o travesseiro, o colchão com força, sabe-se lá de onde eu levei, tirei a força, sabe-se lá de onde, e levei tudo isso pro quarto dos meus pais. Deus me livre, eu não ia mais ficar ali nem um minuto. Bom, aquilo me abalou muito. Comecei a pôr o colchão no quarto dos meus pais, porque nem ficar sozinha no quarto eu não conseguia mais. Passou uns meses e o meu pai me deixou adotar um gatinho, um amor, chamado Axel. E acho que a companhia ajudou e eu voltei a dormir no meu quartinho. Mas o chinelinho eu ainda ouvia. O gato tinha hora que se arrepiava inteiro ou miava para a parede espantado. Mas só de ter alguém por perto já ajudava.
Quando o gatinho cresceu, começou a dormir fora de casa. Ele passava uma semana fora, saindo com as gatas, disputando território, brigando com o gato do vizinho. E lá estava eu, sozinha de novo, morrendo de medo. Foi quando comecei a ouvir uma batida embaixo da minha cama. Dava a impressão de um cachorro abanando o rabo e batendo com ele no pé da cama. Tom, 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 tom. O rabinho fazia isso. E eu conseguia sentir a vibração, né? O bater assim na madeira. Isso me apavorava e minhas olheiras só aumentavam. Foi quando resolvi contar para os meus pais. Por quê? Porque... tá. Foi quando eu resolvi contar para os meus pais. Mas por quê? Por que, Senhor, eu fiz tamanha besteira? Contei do chinelinho, contei das batidas, do gato, do puxão do lençol. Do puxão do lençol eles já sabiam. Mas diziam que eu tinha sonhado. Eu acho que eles falavam para eu me acalmar. Foi aí que o meu pai contou tudo. Ele tem uma certa habilidade de ver e sentir essas coisas. Contou que até agora não tinha dito nada, pois não queria ou nos assustar, né? Ele disse que escutava aquele chinelinho várias noites desde que se mudou, que sentiu uma pessoa sentar ao lado dele na cama. Ele achou que era minha mãe, mas não tinha ninguém. Ele escutava vozes e barulhos praticamente toda a noite. E disse mais, que na chácara já tinha visto tanta coisa e que nunca contou porque eu era muito assustada e sabia que eu não dormiria mais. Disse que um dia ele viu uma mulher varrendo o quintal da chácara e que na hora pensou que fosse a minha mãe. Quando se aproximou, a mulher sumiu. Ele já viu uma bola de fogo voando pela chácara e parando perto de uma pedra gigante de uns 3 metros de largura e sumiu. Escutou uma pessoa sussurrando para ele perto da janela e por aí vai. Senhor Jeová, por que meu pai me contou aquilo? Depois disso tudo só piorou. Nós escutávamos coisas caindo na lavanderia e quando corríamos até lá não tinha nada no chão. Uma vez fui ao banheiro do corredor à noite e como eu morria de medo, deixei a porta aberta, já que estavam todos dormindo, né? Quando ouvi passos no corredor. E pensei que era o meu pai. E eu disse, pai, eu tô no banheiro, não entra aqui. E os passos pararam. Terminei e saí. E não tinha ninguém. Corri pro quarto dos meus pais e acordei eles aos berros. Pai, o senhor levantou da cama agora? E ele, não, menina, por quê? O que foi? Jesus do céu, quem é que estava lá no corredor agora há pouco, então? Olha, tinha muito barulho naquela casa. Saímos de lá em 2015 e nos mudamos pela graça de Deus. Até hoje eu não consigo dormir sozinha, de jeito nenhum. Deus é pai, ainda tenho a sensação de ser observada quando estou sozinha. Não sei por que esse sentimento nunca saiu de mim. Enfim, adoro vocês, de coração. Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada pelas suas histórias. De repente você tem uma sensibilidade maior aí também, né? Mas vá fazendo ali umas orações, umas proteções para você e tentar entender, às vezes, o que são essas assombrações. Às vezes elas não estão ali para te fazer mal, elas assustam, porque teoricamente não deveriam estar ali ou você não deveria estar vendo e escutando. Mas se estão ali, por quê? Né? Pensa como se eles ainda estivessem vivos, mas no lugar errado. Aí o medo vai começar, eu acho, tudo teoricamente, porque assim na prática eu nunca vivi isso, então, mas de repente isso dá uma abafada no medo, tentar entender e pensar neles como outras pessoas, como nós, mas que estão às vezes perdidos por aqui, então às vezes fazer uma oração por eles, pedir para que alguém aí de maior luz leve-os para o lugar correto onde deveriam estar, sabe, coisas do tipo assim. Não sei. Bom, próxima história. Essa já é outra moça que nos conta. A Mulher de Preto. Olá, Ana, meu nome é fulana e esse relato aconteceu comigo em julho de 2012. Última festa da pecuária aqui da cidade onde eu moro. Bom, era um domingo agradável, fazia calor, a rua de casa estava cheia de barracas depois do almoço, eu acho. Meu esposo, a irmã dele e o esposo dela estavam na área de frente ali de casa, conversando, tomando uma cerveja. Eu não bebia,
Ficamos ali conversando sobre vida de casais, até que uma vizinha minha chegou e se enturmou ali na conversa. Até aí tudo bem. Quando minha cunhada e o esposo dela decidiram ir nas barracas comprar alguma coisa, minha vizinha foi embora, ficando apenas eu e meu esposo, ele sentado na cadeira de frente para a porta da sala, com a lata de cerveja na mão, assistindo o jogo de futebol, e até que ele começou a dar umas cochiladas e acordava. Eu olhei e achei graça. Foi quando do nada ele arregalou os olhos, me olhou e começou a me xingar. Eu, sem entender nada, comecei a chorar. Me levantei, fui para a área do fundo e, sem querer, chutei um pratinho de vidro que estava no chão e ele quebrou. Nessa hora, o meu esposo se levantou, veio para cima de mim falando: "Ah, é assim? Já que é para quebrar as coisas da casa? Então vamos lá." Gente, ele saiu quebrando tudo. Minha filha, que tinha 7 anos, e meu filho, com 10, ficaram assustados. Meu filho saiu correndo para chamar a irmã do meu esposo. E quando ela chegou em casa, Ana, ela se assustou com a bagunça que ele deixou. Não tinha nada no lugar, até as roupas do guarda-roupas ele tirou. Por fim, ela teve que tirar o irmão de dentro de casa e levá-lo para casa dela, pois ele estava fora de si. Até então, achei que era por conta da bebida, né? Só que não. Os nomes estão trocados, né? A Amanda, de 14 anos, e a Brenda, de 13, minhas filhas mais velhas, que estavam no parque da pecuária, se divertindo e tal, chegaram e se depararam com aquela cena, né, com a casa de pernas pro ar. Então, por volta das 8 da noite, a Amanda disse que ia arrumar a casa. Eu só sabia chorar. Os outros já estavam dormindo. Pois aí é que vem o sobrenatural, Ana. De repente, eu ouvi um choro da cachorrinha mais nova que tínhamos ali. Tinha 6 meses e era de porte grande. O choro não poderia ser dela, até que ouvi uma pancada... Como assim? De repente, ouvi um choro da cachorrinha mais nova. Ele achou que fosse a cachorra, é isso? O choro não poderia ser dela. Ou só poderia... Bom, não sei. Até que eu vi uma pancada forte na parede. E foi quando a Amanda entrou correndo no meu quarto e disse: "A senhora ouviu, mãe?" E eu disse que sim. Eu corri, abri a porta da sala e me deparei com a minha cachorra no canto da parede, com os olhos arregalados e tremendo. Cheguei perto dela, conversei com ela, tentei acalmá-la. Tentei acalmar a cachorra que paralisou. A cachorra estava paralisada ali. Minha filha, Amanda, foi andando até a frente do portão que dava para ver a rua e me falou: "Mãe, o que é aquilo?" Fui até ela e vi algo que nos deixou assustadas. Havia, parado na rua, uma mulher, toda de preto, retorcida. Eu fui firmando a vista e vi que ela não tinha rosto, Ana. Ela estava olhando para o final da rua. De repente, ela olhou para mim e eu percebi que aquilo não era coisa boa, não. Depois que eu juntei os pontos, entendi que foi aquilo que pegou meu esposo e fez aquela desordem na minha casa. Acredito, Ana, que a pancada na parede foi a cachorra sendo arremessada por essa coisa para poder chamar nossa atenção. Bom, Ana, esse foi o relato da minha mãe. Eu estava nesse dia, eu sou a menina que tinha 13 anos e me lembro desse ocorrido, mas infelizmente não cheguei a ver como queria ter visto. Tem várias outras coisas que logo estarei enviando a vocês. É isso. Fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada, mas assim, realmente isso foi algo pontual do seu marido. Nunca mais aconteceu depois disso? O que ele diz a respeito? O que ele sentiu? O que ele fala, depois dessa algazarra? Eu acredito que muitas vezes esse ser que estava por ali achou abertura através dele para fazer a zorra, né? Não sei se pela bebida, o que acredito que pode abrir, né? Baixar a nossa guarda, digamos assim. E quando você não está esperando por nada, tá num lugar assim, isso fica mais fácil de te atingir. E ele estava ali de guarda baixa, ou às vezes até tem uma sensibilidade maior, alguma coisa para esse tipo de... E ela aproveitou e fez a baderna. Agora, por que era um espírito que queria só causar bagunça? O que queria aquilo? O que era aquilo ali? Um egum?
zombeteiro, eu ia ficar com pé da vida com esse espírito. Você vai ver só, espírito. Tenta entrar. Meu Deus. Ai, dá raiva, né? Falar que vem entrando na minha casa assim. Mas, olha. Bom, continuando aqui. Próxima história. Relato verdadeiro. O obsessor de copo. É isso? É uma moça que nos conta também. Vamos ver. Olá, querida Ana, família e amigos assombrados. Ouvindo o relato dos quiumbas de copo, nossa, me lembrei de um ocorrido comigo no ano de 1995. Agora eu nem lembro desse relato, gente. Bom, estava eu no primeiro ano da faculdade de Direito. Logo na primeira semana já fiz 5 amigas. Uma delas fiquei mais próxima, pois ela gostava de baladas que nem eu na época. Coisa que hoje em dia eu fujo. Então, essa amiga, conforme fomos nos aproximando, me confidenciou que morava na casa da avó e que em seu quarto aparecia o espírito de um rapaz metaleiro que conversava com ela. Na penumbra. Ela tinha medo. Ele, pelo que me parecia, era um obsessor comum, que fora atraído por gostos comuns como heavy metal, a bebida e tal. Ouvi e esqueci. Um dia fomos tomar umas cervejas perto da faculdade após as aulas. Ana, eu nunca bebi tanto na minha vida. Eu fiquei praticamente umas 3 horas bebendo com ela. Eu percebi que ela não ficava bêbada e ia cada vez mais pedindo novas garrafas. Chegou um ponto que até recostei a cabeça na mesa, como fazem os bêbados mesmo, que eu não aguentava mais. Nossa, eu nunca me vi em tal situação. Quando fomos embora, ela estava inteira, sem aparentemente qualquer efeito de álcool. Quando cheguei em casa, ainda bem que minha mãe não estava, eu vomitei e me deitei no sofá da sala. Ruim. Comecei a ver com a minha tela mental um espírito atrás de mim. Eu lembro nitidamente da imagem dele. E era aquele tipo básico de metaleiro, sabe? Calça e jaqueta jeans, cabeludo, cabelos castanhos claros, magro e alto. Aí eu lembrei do espírito que essa amiga me falava. Liguei para a casa dela e contei o ocorrido. Ela ficou assustada, pois a descrição batia com o espírito que a obsediava. Detalhe, lembra que eu falei que ela bebeu sem demonstrar qualquer efeito do álcool? Pois é. Quando ela chegou na casa da avó, ela vomitou e caiu de cama. O que me leva a pensar hoje em dia, e mesmo na época do ocorrido, é que ela ficou firme no bar, pois o espírito estava absorvendo a energia do álcool através dela. Quando ela chegou em casa, encontrou a avó. Essa deveria de alguma forma repelir esse espírito quando estava presente. Aí o mesmo veio atrás de mim. O espírito saiu de lá e veio atrás de mim. Depois dessa, nunca mais bebi em excesso. E como atualmente eu dirijo, nunca mais bebi em bar. Eu tomo ocasionalmente alguma cervejinha sem álcool. Como tem gente bem nova que acompanha o seu canal, serve de alerta para essas pessoas. Cuidado com quem você anda e não se exceda na bebida, ainda mais atualmente. Obrigada por ler mais esse relato. Um beijo. Fica a dica, galerinha. E eu já escutei outros relatos aqui realmente desses espíritos, né? Que eram acostumados a estar nesse meio e depois que morrem querem continuar nesse meio. Então, barzinhos, boates, onde tem muita bebedeira, muitas vezes até música, eles querem estar lá. E de repente, se eles veem uma afinidade, podem te acompanhar. Não é só do cemitério que os espíritos vão te acompanhar para casa, não, tá? Das baladas, dos bares e tudo isso, da rua, né? Dessas coisas pode acontecer também. Fica a dica. Mas vamos lá. Próximo relato e último desta coletânea de relatos de hoje. Uma noite que eu não vou esquecer. E esse é um moço que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulano e venho por meio deste e-mail lhe contar um relato que aconteceu comigo mesmo, há cerca de 5 anos atrás. Não é nada tão assustador, porém, de certa forma, bem intrigante. Vamos lá.
Tudo começou numa quinta-feira. Eu não lembro muito bem a data, mas lembro que foi em outubro de 2013, quando a Penélope nasceu. Eu estava voltando da escola, a qual eu fazia o 2º ano do ensino médio, mas até aí tudo bem. Cheguei em casa e, como de costume, tomei um banho, jantei e me preparei para dormir. Nessa noite de quinta para sexta, eu mal conseguia dormir. Mas depois de muito tentar, caí num sono profundo e tive um sonho estranho. No sonho, eu estava em uma rua completamente escura, sem casas por perto. Eu andava muito, mas não encontrava nada, até ouvir um grito de socorro. Fui seguindo aqueles gritos até chegar numa casa amarela. Entrei e avistei um tipo de círculo com umas letras estranhas, parecia algo egípcio. Quando cheguei no centro do círculo, umas tochas se acenderam do nada e pude avistar um amigo meu. Vou chamá-lo aqui de Pietro. O mesmo estava amarrado, completamente despido, ensanguentado, pedindo por ajuda. Eu tentei correr para tirá-lo de lá, porém não consegui sair do círculo. Até que surgiu uma figura encapuzada, com uma voz rouca. Eu não consegui ver o rosto, mas os olhos eram de um amarelo puxado por um laranja, tipo fogo. E com uma voz assustadora dizia: "Quer salvar seu amigo? Então abra mão dos seus dons e poderá tirá-lo deste tormento." Eu disse que sim. Nessa hora, minha mão cortou e o meu sangue caiu no meio desse círculo. Após isso, a figura encapuzada sumiu e eu consegui tirar o Pietro das cordas que o prendiam. Bem, até aí tudo ótimo. Acordei, fui trabalhar como sempre e à tarde fui para o colégio. Chegando lá, contei esse meu sonho para minha namorada. Vou chamá-la aqui de Gabi, que começou a rir e me pediu para parar de ver filmes. Até que o Pietro chegou e perguntou sobre o que a gente estava conversando. Eu apenas disse que foi sobre um sonho que eu tive. Nesse momento, o Pietro olhou para mim e disse: "Ontem à noite eu tive um pesadelo horrível. Uns demônios estavam me torturando, eles me amarravam de ponta cabeça, me batiam. Eu gritei por socorro, e foi quando um anjo desceu do céu e afastou todos os demônios e me salvou." Ana, quando ele terminou de contar, estávamos eu e a Gabi arrepiados, de boca aberta. O Pietro chegou logo depois de eu contar o meu sonho. Não tinha como ele ter ouvido e depois contar um sonho quase igual, porém mudando poucos fatos ali. Eu fiquei sinceramente assustado com isso e desde então tenho visto alguns vultos e outras coisas mais. Bem, esse foi o meu relato, perdoe-me se ficou muito extenso, imagina. Espero que você e os assombrados gostem e se alguém puder explicar o que aconteceu nesses sonhos, eu agradeceria bastante. Enfim, Ana, obrigado por ler, amo seu trabalho e também de todo o canal. Até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. O que a gente pensa aqui é que talvez o dom dele fosse andar por aí no astral e ajudar as pessoas. Talvez ele não tenha lembrança clara disso e aí aquela coisa não queria isso e fez ele perder esse lance de andar aí pelo astral, ou o contrário, o dom dele seria ser protegido de coisas assim, mas como ele abriu mão para salvar no astral, pelo jeito, o amigo de sei lá o que, alguma coisa no astral, essa proteção foi tirada dele, por isso que a partir desse dia ele vê coisas, então ele está, vamos dizer que, aberto, ele perdeu essa proteção. E aí o amigo dele viu como um anjo salvando, mas foi alguém que tem esse... que estava por lá e viu, foi chamado, direcionado, alguém que era próximo dele para ajudar, enfim, não sei. Vocês sabem? Deixa nos comentários. Já aconteceu algo parecido? Manda o relato. Opa, unhei o microfone. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!